agora é o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho da Boa Nova Universal. É o Evangelho dos princípios que não passam, que não mudam, como Jesus nos ensinou que passará os céus, a terra, o cosmos, o universo todo. Ele disse, porém, as minhas palavras não hão de passar. Passa o cosmos. Eu, todos os dias, assisto uma quantidade imensa, talvez 3, 4, 5 por dia, documentários sobre o universo, sobre o cosmos. E eu vejo a grandeza desses 13 bilhões e 800 milhões de anos-luz de existência que essa criação espaço-temporal, na qual nós somos menos do que um micróbio, menos do que amebas. Amebas são grandes na comparação da gente com o todo cósmico. Nós somos menos do que o menor. Nós, em relação a isso, somos entes invisíveis. Nós somos menos do que criaturas ínfimas, menos do que microcriaturas, em proporção às grandezas do cosmos e aos fenômenos poderosos. São 2 trilhões de galáxias, cada uma feita de bilhões cada galáxia. Cada uma dessas 2 trilhões de galáxias são compostas de bilhões de estrelas e de muitos planetas e milhares de corpos celestes. Isso é uma dos 2 trilhões de galáxias. E nós habitamos um pequeno sistema da nossa galáxia. Nós habitamos um caracol, a Via Láctea, que está aqui. É parte da nossa imensa galáxia. E a gente já não sabe nem como lidar com esse sistemazinho, com esse caracol planetário que gira em torno do Sol, que é uma estrelinha de 5ª grandeza, e a gente está aqui. Só que a gente recebeu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E a imagem e semelhança de Deus não tem a ver com o tamanho. A gente não tinha que ser enorme, do tamanho de uma estrela de primeira grandeza, cada um de nós, para termos importância. Porque Deus, que é o criador disso tudo, nem existe. Pode procurá-lo nisso tudo que você não vai achar. Não vai achar a ervilha primal de Deus, não vai achar a singularidade absoluta que seja Deus, não vai achar a partícula de Deus. Você pode ir achando partículas cada vez mais indetectáveis, que às vezes só são detectáveis como fantasmagorias cósmicas. Mas elas não são absolutamente nada. As mínimas e ínfimas, tanto quanto as maiores massas celestes do universo, ou a própria matéria negra do universo, que enche quase tudo. Nós fazemos parte da matéria normal, que é bem menor, é essa matéria visível. Mas a matéria negra que enche o universo todo com a energia negra, ninguém detecta, exceto por
rápidas detecções. Agora, todas essas grandezas que existem, não sabem que existem. A energia negra não diz, ó Deus, louvado seja o teu nome, porque eu sou a energia, ou eu sou a massa negra que enche o cosmos. Não. Mas eu digo, você diz, nós temos consciência. E a consciência não precisa de grandezas. Ela não precisa de tamanhos. Você veja que a consciência absoluta, que é de Deus, não é nem achável no universo, no cosmos, porque não existe para os aparatos de detecção do que existe. Portanto, para nós, honestamente, a gente tem que dizer em qualquer procura, não adianta, Deus não existe para ser achado assim. Ele é. E porque ele não tem tamanho, ele não tem medidas, ele não tem tempo, ele não é antes, ele não é depois, ele é. E tudo que existe, existe nele, com todas as suas grandezas, que não sabem de si, existem nele, juntamente com algumas criaturas, dentre as quais você e eu, humanos, que somos ínfimos, somos quase que Boson de Higgs nesse universo. Somos. Mas nós somos em comparação ao tempo de duração do universo, somos membros menos do que a nossa vida. Acabou, acabou, acabou. E são 80 anos, em comparação a 3 bilhões e 800. 3,8 bilhão de anos. O que somos nós com 80 anos? Nem isso. Um sopro, ou menos que um sopro, um tomar de respiração, menos que um tomar de respiração, já foi. Acabou a vida do Caio. Foi isso. Eu fui isso. Pelo tempo e espaço. Passei só isso. No entanto, durante esse da minha vida, eu consigo ver cada vez mais, entender as grandezas, descobrir a natureza delas, como elas apareceram, de onde vieram, e elas não sabem nem que são. Daí a importância absolutamente maior do que as dimensões cósmicas, do significado de uma única existênciazinha humana, como essa minha aqui, que estou falando com você sobre as grandezas da criação e afirmando para você o que Jesus disse: passará o cosmos. Na linguagem antiga era passará o céu, passará a terra, ou passarão os céus, as muitas dimensões, e passará a terra, mas a minha palavra não passará. É um princípio eterno. O universo pode morrer de frio, na entropia absoluta, cair no escuro indevassável, mergulhar no vazio indesignável. Mas eu continuarei a ser, porque eu sou em Deus. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele, que me alimenta, que é espírito e verdade, essa palavra planta em mim a eternidade. E eu vou viver para além do universo, para além de todos os universos e criações.
na companhia de uma multidão de bilhões, de trilhões de seres viventes universais, em louvor, em alegria, em descoberta perplexa ante a criação infinda de todos os fenômenos da sabedoria, imensurável, perplexante, cheia de adoração, maravilhosa, estonteantemente embriagante da glória de Deus. É isso que me aguarda, porque é disso que eu sou feito já pela fé. Uma vez dito isto, eu quero dizer que, apesar das coisas serem como elas são, a gente pode resistir ou até mesmo lutar contra essa verdade, contra essa grandeza. E eu quero que você leia comigo aqui no texto em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo, primeira carta ou epístola, como você preferir, de Paulo a Timóteo, e a gente vai ler juntos aqui, no capítulo 1, no verso 14. Olha só, Paulo começa dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. A Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Cristo Jesus me fortaleceu e me considerou fiel e me designou para esse serviço, ministério, serviço de garçom, para essa diaconia, para esse trabalho de servir a humanidade. Me fortaleceu, me considerou e me designou para existir servindo a humanidade com o Evangelho, com a prática do princípio ômega do significado humano, que é aprender a viver como um Cristo entre os humanos, é se tornar um Jesus entre os humanos. Esse é o meu ministério, deve ser o seu, sermos pequenos Jesuses. Paulo diz, ele me separou para isto, a mim. Aí ele diz quem era ele, a gente fica sempre pensando nele como esse apóstolo. Não, ele pegou a mim, como eu era, como eu estava, a mim que noutro tempo, que vim de uma outra era, de uma outra consciência, de uma outra percepção, de outros princípios, com outros sentimentos, com outras determinações, com outros objetivos, com outra impressão de designação para a vida. Sim, a mim que noutro tempo era blasfemo, blasfemava contra Jesus, contra o Cristo, que pretendia ser reconhecido em Jesus. E também me tornei perseguidor de todos aqueles que diziam que criam em Jesus. Eu não perseguia com palavras, eu perseguia com cavalos, chicote, correntes, com ordem de prisão, com cadeias, botava acorrentados, espancados, e quem não blasfemasse contra o nome de Jesus, apanhando e apanhando, se mantivesse
firme, sem blasfemar, eu mandava matar, apedrejar, justiçar. Era isso que eu era, na minha insolência, que não sentia nada, que ia aparentemente engolindo maldade e ainda passando a língua nos lábios como se fosse sobremesa. Tamanha era a minha insolência, a desumanidade, a falta de empatia que tomou conta de mim. No entanto, sendo eu assim, andando desse modo, você está prestando atenção? Sendo eu assim, vivendo dessa maneira, talvez não haja ninguém aqui que chegue perto desse cara. Com certeza não há. Alguém que tenha esse poder, essa autorização legal de sair obrigando gente que crê em Jesus a blasfemar, a chamá-lo das piores invenções possíveis. E quem quer que não o assim faça, seja entregue para a morte ou para suplícios no fim dos quais morrerão porque não suportarão. Tudo isso fruto dessa insolência, dessa total dureza de coração. Mas o choque não é esse. O choque é a gratidão que ele expressa dizendo: eu era assim. Durante tanto tempo eu fui criado para ser assim. Eu fui educado na mais severa ortodoxia. Eu era um fariseu do pior tipo, dos mais bem qualificados, treinado. Como eu era uma figura genial, estava muito acima da média dos meus contemporâneos e até dos mais velhos do que eu recebi bem novo esse poder de justiçador, de uma espécie de procurador-geral com o poder de justiçar, de matar, que me foi dado pela religião judaica. Ele diz: e eu não brinquei com o poder que me foi atribuído, e matei, e torturei, e obriguei, e na minha insolência eu não encontrei limites. Isso é que é o chocante. Aí ele diz: mas ele me fortaleceu, me considerou fiel e me designou para o ministério. Quem era eu? Eu vivia orando nas montanhas, solitário, nos vales, em meditação nas grutas, pedindo a Deus que me levantasse, me usasse. Essa foi a preparação? Não, a preparação foi um treino religioso militar, farisaico, cheio de ódio. Jesus era uma ameaça, já tinha morrido e diziam que o embusteiro tinha ressuscitado. Paulo via um monte de gente que ele conhecia amando a Jesus, o que aumentava o ódio dele. São todos uns burros, eu quero acabar com essa idiotice. O que estava faltando para ter acabado com isso, ter arrancado até a raiz dele, se eu estivesse aqui, era eu. Então eu vou arrancar o que sobrou. E foi aquilo a que ele se entregou. No entanto, sendo blasfemo, perseguidor e insolente, são palavras violentas, ele disse: mas obtive misericórdia. Isso é que é chocante, cara. Isso é que é chocante. Obtive misericórdia. Agora, misericórdia não chega na vida da gente só para cobrir a gente com um pano branco e dizer: continua matando, sendo insolente e arrogante,
porque eu vou te cobrir com o chapéu de Deus. Vou te cobrir com o chapéu de Deus. E aqui embaixo você pode fazer o que você quiser, matar quem você quiser, porque eu olho e não vejo nada. Eu só vejo o meu chapéu, te cobrindo. Então, é só o que eu enxergo, é a minha graça te cobrindo. Não, não é assim. Quando ele diz mais obtive graça, o que ele está dizendo é que quando essa graça chega, o ser, o ente que está aqui sob ela, é transformado. Não é uma cobertura que dá licença para mentir, para pecar, para odiar, para se insurgir, para blasfemar contra o próximo, para ter eles e nós mediado pelo ódio e pelo antagonismo. Não. Quando a graça chega, o ser sobre o qual ela cai faz propiciação, que é cobertura, é transformado, você entendeu? A graça que não transforma não é graça, é um verniz licencioso. A graça que não transforma não é graça, é só um verniz licencioso. Preste atenção. Mas obtive misericórdia, pois fiz a minha blasfêmia, perseguição e insolência. Fiz isso tudo na ignorância, porque eu tinha toda a instrução teológica, ortodoxa, acadêmica, da melhor academia, do melhor rabinato de Israel, aos pés de Gamaliel. Pouca gente tinha esse privilégio de ser aluno. Era uma espécie de Harvard da teologia judaica. Se eu fui educado aí, no entanto, o resultado era ignorância. Eu era cheio de teologia judaica, de sabedoria judaica, de memorização de todos os conteúdos bíblicos judaicos e paralelos, de toda a literatura, de todo o ensino e reflexão dos rabinos. Conhecia todos os mistérios e toda a ciência do judaísmo. Ao mesmo tempo, ele diz: mas eu obtive graça porque eu vivia na ignorância. Sem conhecimento, você veja como o Paulo diz que você pode ter todo o conhecimento religioso. Não tem ninguém aqui entre nós que tenha mais conhecimento religioso do judaísmo do que Paulo tinha nos dias dele, há 2000 anos atrás. Até hoje não tem ninguém para encará-lo no conhecimento que ele tinha, profundo das raízes do que se formou no povo dele, de Abraão até aqueles dias. Ele sabia de tudo. Não faltava a ele conhecimento acadêmico. No entanto, ele diz: mas eu achei graça, porque apesar de todo o conhecimento enciclopédico, eu vivia em ignorância. Para Deus, eu era um ignorante, era um cego, era um idiota, insolente, presunçoso, arrogante, porque eu não amava, eu só odiava. A minha perseguição era fruto de inveja, de vaidade. Não queria nada mais importante do que eu. Nem Jesus podia ser mais importante do que eu. Aquela fé, eu tinha que devastá-la, porque ela tinha uma preeminência, chamava mais atenção do que a minha fé e do que eu. Quem tinha que ser o líder da minha geração era eu. Portanto, eu decidi acabar com aquilo que fazia sombra. A fé dos meus antepassados e a manifestação dela na minha vida. Ele se sabia um ente genial, mas ele disse: a graça, a misericórdia veio sobre mim porque eu fiz isso
na ignorância e na incredulidade. Eu cria em tudo que a teologia ensinava, mas eu era um incrédulo, porque eu só não cria no que Deus revelara, na graça manifesta em Jesus, no que Ele já fez, já consumou, já acabou, já concluiu, por todos nós, rasgando o escrito de dívida, acabando com tudo aquilo que Paulo julgava ser vigente. E Jesus rasgou na cruz. E ele odiava isso, que depois veio a ser a pregação precípua dele, pela qual ele veio a morrer. Eu sabia tudo, só não sabia nada. E vivia em incredulidade, em dureza de coração, em ignorância, em burrice espiritual. Aí o verso 14 inicia dizendo, e é aqui que eu queria chegar, só aqui, diz, transbordou, porém, contra toda a minha dureza, contra a minha blasfêmia, contra a minha perseguição raivosa, contra a minha insolência, contra toda a minha soberba arrogância e ódio, contra toda a minha vaidade humana e inveja, a graça de Deus se derramou, porque eu era um estúpido sincero na minha atitude de acabar com tudo. Eu julgava que estava agradando a Deus, tentando calar a todo mundo que trazia a voz de Deus. Mas eu fazia isso na dureza, na psicopatia que a religião instilou em mim, no ódio e na dessensibilização, na lavagem cerebral daquela ação de hostilidade programada no meu coração. E enquanto eu fazia aquilo, eu sofria, me angustiava e não sabia nem por que o meu coração vivia cheio de resfolegância. Como diz Atos 9, respirando, Paulo ainda ameaças. É a expressão grega que definia o leão, a besta, a fera na arena. Louca para ser solta e correr na direção dos seres que ela poderia devorar e comer e rasgar. A identificação que Lucas faz, que veio a ser o biógrafo de Paulo, e que é o historiador do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas identifica Paulo com um bicho, uma besta raivosa, com aquela respiração das feras em estado agônico de partir para devorar. Esse era o espírito dele, era a raiva dele. E era uma raiva que se acumulava ainda mais. Porque diz a história paralela que Paulo era primo de Barnabé. E Barnabé era um cara instruído no meio dos cristãos, mais instruído do que a média. E Paulo não conseguia entender como é que o primo dele tinha virado aquilo. Mas, por outro lado, ele não ia perseguir o primo. Mas ele perseguia qualquer um que estivesse em volta do primo, para fazer o primo saber que estava escapando por causa do sangue familiar, só do DNA e de uma antiga consideração. Mas dava ódio a ele ver Barnabé pegar e vender a propriedade da família, do lado da família, da parentela dele, que era parente de Paulo também, vender tudo o que tinha e depositar os bens aos pés dos apóstolos para serviço dos pobres na comunidade de fé de Jerusalém. Ele fica com ódio. Além de tudo, ainda pega o dinheiro da nossa parentela, a herança, e dá.
para essa seita de bosta, do que mais se você pudesse imaginar de raiva designada. O coração dele está assim, resfolegante, tomado como um bicho. Ele diz também, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, ele estava num estado mental e espiritual de caos. Ele se identifica com a caoticidade da terra no princípio. Gênesis 1 diz: do princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E o texto grotescamente original diz: a terra estava vazia, desfigurada, catastrofizada. A terra tinha acabado de passar por uma outra calamidade universal. Ela estava num estado de total deformação e em estado de escuridão. Havia algo cobrindo, depois do cataclismo que atingiu a Terra, que não deixava nem o sol entrar. Quando Deus disse: haja luz, na perspectiva da Terra, e a luz rasgou todo o impedimento para chegar aqui trazendo vida. E ele diz: assim era eu. Assim era eu antes da luz de Cristo brilhar na minha cara. Eu vivia daquele jeito, catastrofizado, calamitoso, angustiado, sem forma, vazio, com uma vontade enorme de morrer, por isso eu matava, por isso eu perseguia, amargurado, infeliz. Mas a graça de Deus, mas eu achei misericórdia. Porque eu era ignorante, insolente, estúpido e cego, desconstruído, descriado, caotizado. Mas a graça veio sobre mim e ela não só veio, mas ela transbordou. E essa é a palavra-chave que eu quero que você pense nela. Transbordou a graça de Deus. Transbordou. E a palavra original usada aqui para transbordou é a mesma que designava o arrebentamento, a arrebentação, a explosão, o burst. Aquela coisa que vem, faz força e pá! Estoura. Uma represa. Você imagina a pressão de água nas paredes de Itaipu. Paredes e paredes, por isso tem todas aquelas turbinas de vazamento e lugares de vazamento, porque se não houver como escoar a água, pode haver períodos no ano em que ela fique tão cheia que trinque ou mesmo arrebente. Qualquer represa tem o seu limite de pressão. E Paulo diz que ele tinha uma represa no coração, mas que chegou o limite da pressão. E a minha oração é que o teu coração duro, cheio de raiva, cheio de transferência de amargura, cheio de obstinação, cheio de luta contra o amor, contra a graça, contra a misericórdia, contra o perdão, contra a rendição, contra o baixar a guarda, esse espírito de antagonismo exploda. Que ele seja vencido e que a graça arrebente essa contenção e transborde e traga tudo abaixo
É o que a gente vê na vida de Paulo. Isso aqui é uma metáfora para descrever o transbordamento, como tudo que ele erigiu e tudo quanto estava erigido já de tradição, de estruturação preconceituosa, de preconceito estrutural, que tinha sido erigido nele por milênios e que tinha sido reforçado por ele durante os 30 e poucos anos da sua vida fanática, dedicada a ser o melhor entre os melhores do povo dele. E o melhor na moral, o melhor na teologia, o melhor na ortodoxia, o melhor nos detalhamentos, o melhor nos rigores, o melhor nos dogmas e nas doutrinas. Esse era um cara crente, desses que os crentes hoje em dia gostam de ter na sua igreja. Que eu peço a Deus que me livre de encontrar um maluco como esse. Porque esse é um cara que, se a graça de Deus não se derramar sobre ele, ele vira um diabo humano, fazendo mal para todo lado, como a gente tem muitos diabos humanos aqui, em nome de religiões, declarando ódios e ódios. Eles só não saem para matar porque sabem que a lei os proibiria e os prenderia, e eles poderiam até vir a ser linchados por uma revolta pública. Do contrário, eles fariam isto sim, porque há ódio suficiente para deflagrar isso em todos os âmbitos. Até que a graça veio, e, como disse Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Repita comigo. Você conhece até esse versículo, mas talvez ele nunca tenha chegado tão perto do significado dele para você quanto hoje. Pensando em Paulo, que foi quem falou esse versículo. Falou pensando nele. Falou nesse transbordamento que ele experimentou. Transbordou a graça. E agora em Romanos ele diz, onde abundou o pecado, encheu a represa. Bah! Superabundou a graça. Transbordou a graça do nosso Senhor. E transbordou como? Ela transbordou me enchendo de fé. Fé. Estranho. Eu tinha uma crença que matava, que odiava. De repente, num segundo, num abrir e fechar de olhos, quando aquela luz brilhou, e eu ouvi aquela voz, Saulo, Saulo, por que tu me odeias? Por que tu me persegues? Dura coisa é tu recalcitrares contra os aguilhões, é dares esse soco, esse chute na ponta aguda da carruagem de fogo, chutares a ponta aguda das lanças espirituais. É suicídio que tu estás fazendo contra a tua alma. Não lutes, não enfrentes as forças do meu amor nem da minha graça. Para de resistir. Porque não há ninguém que lute e se jogue contra mim que não esteja apenas fazendo mal a si mesmo. Como eu já disse, eu sou a pedra que os construtores rejeitaram. Mas aquele que cair contra essa pedra será reduzido a pedaços. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, não brinca com isso, não brinca de ser ruim contra o meu amor. Eu estou vindo.
para começar um mundo novo em ti, para fazer de ti uma nova criação, para estabelecer um regênesis, um recomeço, uma refundação do teu ser. E quando essa palavra, que é maior do que o universo, passa o céu, passa a terra, mas essa palavra continua, é eterna, entrou nele, ele disse, houve um transbordamento, eu fui afogado pela vida. E junto com ela, eu bebi fé. Transbordou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com fé. Em mim, fé e amor. A fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu fui tomado pela fé de Jesus. Porque Paulo não era só uma pessoa que teve fé em Jesus. Ele já se converteu tendo também a fé de Jesus. Você provavelmente tem a fé em Jesus. Mas tem gente que aprende a ter a fé de Jesus. Esse é o objetivo desse transbordamento. Não é só me ajudar a ter fé em Cristo Jesus. Isso já é salvação para o meu ser. Mas é me ensinar a ter a fé de Jesus. Porque isso me torna um Jesus na terra. Não só quando eu creio em Jesus, mas quando eu aprendo a andar e a viver, e a ser e a praticar a fé de Jesus, eu me torno um pequeno Cristo. E foi o que aconteceu com ele. Transbordou a graça do nosso Senhor com fé. A fé que vem dele, a fé que ele ensinou, a fé que ele praticou, a fé que ele exercitou, a fé que ele nos mostrou e demonstrou, e o amor que ele viveu, encarnou, sofreu, morreu e por cujo poder ressuscitou. Isso tudo de uma única vez explodiu em mim. Jesus se formou em mim. Naquela criação, nessa recriação. Porque fiel é a palavra, que não passa. Fiel é a palavra, e ela é digna de toda aceitação. Qual é essa palavra? Repita comigo essa palavra. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando você transcende a fé em Jesus e ganha a fé de Jesus em você, a primeira coisa que surge é a certeza absoluta de que você é mais amado do que dá para descrever. Se você fosse o único ser humano da existência, ainda assim, a cruz teria se erguido por sua causa, por minha causa. É o que Paulo diz, eu sei que isso é verdade. Ele veio ao meu encontro e falou comigo. Não foi Barnabé pregando para mim, foi ele que falou comigo, que me jogou no chão, que me cegou, que me fez ver luz ao terceiro dia, quando as escamas caíram nos meus olhos, e eu abri os olhos para um outro mundo, para outra humanidade, chamando de irmãos os que antes eu chamava de inimigos, chamando de queridos e amados os que antes eu queria matar, chamando de povo de Deus os que antes eu queria eliminar. Do dia para a noite, num segundo, o mundo mudou.
Porque a graça transbordou em fé. A fé que havia em Jesus agora há em mim. A mesma fé. Como Jesus prometeu, com a mesma intensidade, para fazer as mesmas coisas e, como Jesus disse, outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai e aquele que tem a minha fé está comigo no Pai, está em mim, com toda a autoridade e com o amor que se entrega, que não tem medo de se dar, que não tem medo de viver, que não tem medo de morrer, que não tem medo de ameaças. Esse agora se tornou o projeto da minha vida. Eu não tinha medo de matar, agora eu não tenho medo de morrer por amor. Virou tudo do avesso. Essa é a conversão mais louca que vocês poderiam imaginar, mas foi a que me acometeu. E eu conheço a raiz dessa palavra. Eu sei que ela é verdade absoluta. Eu sei. Se ninguém mais souber, eu saberei para mim. Saberei para mim. Quando ele chama essa realidade para a sua experiência particular, existencial e pessoal, ele diz: eu sei que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem muita gente que vem resistindo à graça de Deus há muito tempo, aqui comigo. É claro que, eventualmente, agora a maioria dos que estão nessa plataforma aqui são cristãos que acham que não estão resistindo à graça de Deus, apenas acham. Mas muitos deles, à medida em que vão ouvindo, vão descobrindo como resistem à graça de Deus numa quantidade enorme de aspectos, de dimensões, de aplicações, de expressões do Evangelho que o cara diz: não, nesse âmbito da minha vida eu não quero essa conversão. Vão escolhendo e selecionando áreas. Tanto quanto há aqueles aqui que às vezes passam. Quem sabe hoje é o seu dia de ter passado por aqui, parou só para ver o que esse herege tinha para falar. E a palavra do herege se transformou nos seus sentidos em palavra de Deus. E está constrangendo você, gerando uma aflição, uma cólica, como a palavra que Paulo usa para constranger, constrangimento, constrangido pelo amor, é a expressão que designa essas cólicas intestinais, essa premência angustiosa de que alguma coisa tem que sair da gente ou a gente morre junto. E é isso que ele diz: o amor de Cristo foi gerando esse constrangimento, foi espremendo tudo aquilo que não era para estar no meu interior. E o Evangelho foi tomando conta de todo o meu ser. E eu ganhei essa convicção inabalável. Podem inventar hostilidade contra o Evangelho que eu estou aqui para viver. E quando ele escreveu isso a Timóteo, ele não estava falando do futuro. Ele já era um velho, com certeza absoluta de que dentro em breve seria morto, provavelmente assassinado por mãos romanas, a pedido da religião judaica ou da loucura do imperador Nero, como veio acontecer. Mas ele diz: podem inventar o que inventarem, não tem nada que me arranque daqui. Porque eu me tornei pior
na prática do amor de Deus do que eu era diabólico na prática do ódio contra o amor. O que aconteceu, esse meu segundo estado, é muito mais poderoso do que o primeiro. Ninguém arranca esse espigão daqui. Ninguém me tira dessa mão. E era no final da vida. Ele já tinha passado por tudo aquilo que ele descreve em 2 aos Coríntios, de 9 em diante, ou em 2 aos Coríntios 8, quando ele diz que na Acaia ele teve um sofrimento tão grande que ele teve vontade de morrer, de se matar, de que alguém tirasse a vida dele. Tamanha era a angústia, era inumana, mas ele aguentou até o inaguentável, porque ele estava com a resistência para encarar qualquer coisa, com o coração em paz. Você tem aí resistido tanto tempo. Eu resisti. Olha, eu não sabia que meu pai tinha me consagrado a Deus quando eu nasci. Ele nunca me contou. Ele era um agnóstico. Ele não cria em nada, mas ele tinha uma dúvida, como todo bom agnóstico. Ele não tinha coragem de dizer: eu sei que Deus existe. Mas ele também não tinha coragem. Ele era inteligente demais para dizer: Deus não existe. Tem que ter uma certa presunção meio burra para dizer: Deus não existe. O agnosticismo, ou agnosticidade, é a posição mais inteligente para quem não teve uma revelação de Deus no coração. Porque a única inteligência nesse caso, já que Deus é não demonstrável, ele é não demonstrável para provar que ele existe e é não demonstrável para provar que ele não existe. Portanto, dizer eu sou ateu, desculpem, é burrice, é comodidade, é falacioso do ponto de vista científico e filosófico. Mas meu pai era agnóstico. Então ele me pegou no dia que eu nasci, eu já contei essa história aqui mesmo várias vezes, e me consagrou, sozinho no quarto. O agnóstico me levantou e falou: não sei se existe Deus, mas se há Deus, eu entrego este meu filho ao Deus que porventura exista. Porque se há Deus, eu quero que esse meu filho seja um homem de Deus. Embora eu não saiba se há Deus e nem quem é Deus, eu ofereço meu filho. Não quero que ele sirva a Deus como um homem celibatário, porque eu não quero que ele perca o privilégio de ser pai de muitos filhos e de amar uma mulher com todo amor e de se alegrar com a alegria que eu tenho na paternidade do meu primeiro filho, que é a minha maior alegria até o dia de hoje. Eu quero que ele prove essas alegrias, que ele tenha um coração de pai. E ele nunca me contou essa história até eu ser ordenado pastor com 20 anos de idade na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando a gente já ia voltando para casa depois daquela ordenação linda, solene, com vários pastores que eram importantíssimos para a minha vida pessoal, que estiveram lá para a minha ordenação. Foi um episódio, muita gente aos prantos, dizendo que nunca tinham assistido um momento mais solenemente quebrantado do que o momento da minha ordenação. A igreja toda feita de filhos na fé que eu tinha trazido naqueles 2 primeiros anos de conversão a Cristo, chorando aos prantos de verem aquele maluco doido dos cogumelos, do ayahuasca, dos ácidos, das brigas, da mulherada, agora quebrantado, santo, de joelhos aos prantos, querendo servir a Deus para o resto da sua vida, e os pastores aos prantos, e a igreja aos prantos, e meu pai pálido de emoção, derramando lágrimas grossas. Quando nós estávamos no carro, ele me contou:
falou, filho, eu tenho uma história do dia em que você nasceu, e me contou essa história. Eu falei, mas por que você não me disse antes? Ele falou antes porque eu não criei nada. E eu não queria te influenciar com uma coisa que nem eu mesmo sabia se era verdade. Depois que eu me converti, aí eu não quis contar, para não tirar a relação pessoal de Deus com você. Mesmo Deus que falou comigo sozinho, lendo um texto da Bíblia, haveria de falar com você. Eu aprendi a soberania, a liberdade de Deus na relação dele comigo. E eu cria que, como ele era Deus, ele um dia iria falar contigo e eu não ia dizer nada. Nem te pressionar, nem botar uma chantagem, nem um ponto de angústia mais na tua vida. Eu já sabia que você era angustiado, porque você fugia de Deus. E eu, de fato, voltando aqui, fechando um parênteses, fugia de Deus desde que eu preguei a primeira vez aos 13 anos. Quando o reverendo Antônio Elias pediu para eu fazer uma oração, e eu entrei num transe, não conseguia mais nem me ouvir, nem parar. Quando eu parei de orar, estava todo mundo aos prantos à minha volta e eu banhado de lágrimas, sem nem saber o que eu tinha dito. Minha mãe disse que eu falei em português, mas parecia que eu estava orando em outras línguas. Tamanho era o fluxo incontrolável da minha fala, glorificando a Deus de modo totalmente diferente e novo. E o reverendo Antônio Elias disse, eu quero que você pregue ou dê seu testemunho da conversão do seu pai no domingo à noite. E eu fui lá e preguei uma mensagem em João 11, associando tudo à conversão do meu pai, mas com muita graça, unção, fluência, eloquência, vivacidade, construção lógica. Foi chocante para todo mundo. Eu mesmo não sabia o que estava saindo de dentro de mim. Mas as pessoas olhavam e viam aquele garoto que era bom de bola pra caramba, que todo mundo dizia que era um craque, que ia ser profissional, tinha uma lábia extraordinária com a meninada, com as meninas, e não tinha medo de sair no tapa, nem coisa alguma. De repente está aquele cara falando as grandezas de Deus sem conseguir parar. E aí fiquei com a agenda cheia, 6 meses pregando, todos os sábados, domingos e quartas-feiras. Quando eu me vi, de repente, eu creio que foi em Macaé, ou Cabo Frio, numa igreja metodista, na frente, na praça, depois de ter pregado, e aquele monte de gente me adulando como se eu fosse um fenômeno novo do cristianismo. Eu falei, meu Deus, onde é que eu me meti? Eu só estava alegre porque o meu pai era um bruto, sem razão espiritual. Era só um bom homem, sensível. Mas para Deus ele era um tosco. E se converteu e se tornou a coisa mais angelical do mundo. Eu só estava feliz com isso, mas eu não quero. Eu não quero isso. E saí dali fugido. E comecei praticamente a fazer caca na praça, a fazer cocô em público, para ninguém vir mais me perseguir para pregar. Aí eu comecei logo, eu já fumava maconha antes, continuei, só que agora eu não estava mais nem aí. Eu era capaz de ir até a porta da igreja num domingo de manhã, numa escola dominical, com um baseadinho aceso. Naquele tempo isso era um escândalo. Qualquer coisa, eu chegava lá muito doidão, ou com cheiro de cachaça, com 13 anos. E meu pai esperou, e minha mãe nunca falaram nada, só oraram, 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 oraram. E eu, cada vez mais louco, lutando como Paulo. Eu conheço esse sentimento de resfolegância, de resistência, de lutar contra, de odiar aquela mensagem,
de dizer, Deus me livre disso, eu não quero essa vida para mim. Eu lutei com todas as minhas forças e fiz tudo o que eu podia para que o antagonismo ao Evangelho crescesse tanto no meu coração que eu nunca conseguisse me converter, que fosse uma coisa praticamente impossível para mim me converter. Tadinho. Até que no desejo de morrer, querendo encontrar uma arma para me matar, a luz brilhou na minha cara. Brilhou e transbordou a graça e arrebentou a represa. E eu não pude resistir. E ele me seduziu e eu seduzido fiquei. E o amor dele se tornou exclusivo para mim. Eu não precisava crer que era por toda a humanidade. Eu sabia que se não houvesse mais ninguém, ele morreria por mim, como eu sei até o dia de hoje, que o meu vínculo com ele estabelece uma relação exclusiva, não coletiva. Não tem a ver com a humanidade, tem a ver dele comigo. Caio Fábio de Araújo Filho, ele veio e me amou, e fiel é a palavra que está plantada em mim e que garante que ele veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Caio, sou o principal. Porque eu não tenho apenas fé em Jesus, ele me deu também a fé de Jesus, para resistir firme na minha geração e em todas as gerações. E é o milagre que eu peço que ele realize hoje, no coração de muitos que estão me ouvindo e na vida de milhares que ainda me ouvirão. Jesus, a tua palavra foi soprada, foi lançada. Eu peço que agora ela encontre bons corações, um chão acolhedor, úmido, fértil, carregado de uns, de bom humor para com a graça e para com Deus. Que essa gravidez transformadora nos insemine e que essa graça forme Cristo Jesus em nós. Que nós não sejamos apenas daqueles que creem, mas daqueles que vivem com a própria fé de Jesus, animando e levando de glória em glória, de ressurreição em ressurreição, de fé em fé, a própria vida. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.